Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 3 minutos, já estamos ao vivo com a nossa programação. Hoje passamos aí 3 minutos, né? A nossa irmã Jéssica Antunes, a psicóloga Jéssica Antunes também está conosco. Deus abençoe a sua casa e a sua família. O meu áudio tá bom, retorno aí. Escreve para mim se o áudio tá bom também, informando. Deus abençoe grandemente. Uma segunda-feira abençoada para a glória de Deus Pai. Eu acho que tá bom o meu áudio aí. A irmã Elisandra do Vale também está conosco. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também, minha irmã, sua casa e sua família poderosamente. Ela falou que o áudio está ok. Hoje eu estou um pouco mais lento que o normal, né? Hoje o dia não foi muito bom para a minha saúde, mas estamos aqui com um compromisso com os irmãos e com o Eterno, né? Foi um dia inteiro de enxaqueca e há pouco ainda piorou a situação, mas nós temos um compromisso com o Eterno, né? Que Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente. Sei que hoje Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Essa palavra eu fiz depois que eu saí do horário de trabalho e tenho a convicção que ela está direcionada e tem sim o poder de Deus. Irmã Elisandra, tem orado muito pela sua saúde, viu? Tem orado muito mesmo pela sua saúde. Que Deus possa lhe alcançar com virtude dos céus. Amém? 21 horas mais 5 minutos para a glória de Deus Pai. Eu já falei isso. Já coloquei no Instagram, na realidade, mas estamos aqui também ao vivo no TikTok, né? Isso, minha irmã, estamos orando aí. Estamos ao vivo no Instagram, aqui no TikTok, e posteriormente a gravação vai para o YouTube. Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós precisamos bater aí a meta para ter a transmissão ao vivo também no YouTube. Nós temos outro equipamento esperando essa liberação do YouTube, mas para isso nós temos que ter os inscritos. Então eu peço aos irmãos que estão conosco aí, segue lá no YouTube, clica lá em se inscrever. Eu já coloquei o link no Stories do Instagram, tá bom? Me perdoe hoje por estar um pouco mais lento, é que o dia inteiro mal, né, com enxaqueca e ainda um pouco agravado no final do dia, mas nós vamos seguindo aí pela glória de Deus Pai. Então segue lá no YouTube, nós precisamos ter uma quantidade de inscritos para liberar o ao vivo agora, né? Foi pedido algumas coisas para conseguir o ao vivo, todas elas nós já cumprimos, falta agora somente a quantidade de seguidores inscritos, tá? Então o restante a gente já colocou o cadastro, a gente já fez os shots que eles pedem, a quantidade que eles pedem, seguimos todas as políticas do YouTube, agora falta uma quantidade aí de inscritos. Então se você nos acompanha, por favor, segue lá no YouTube também para que a gente possa liberar o nome do canal. O nome do canal, deixa eu colocar aqui, é o @eulinapalavraaoficial. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O @eulinapalavraaoficial. Eu li na palavra oficial. Estou colocando aqui também já para vocês aí. Isso, você vê se eu digitei certo aí, mas é tudo junto, eu li na palavra oficial, né? E nós precisamos cumprir essa quantidade, porque aí nós teremos simultaneamente Instagram, o TikTok e também o YouTube. Então tudo que é colocado no Instagram, ele é replicado no Facebook do canal. Mas o YouTube eu preciso dessa liberação. Olha os testemunhos chegando. Eu gosto disso, para animar o nosso dia. Pastor, tem uma ótima notícia. Aí, produção, a psicóloga Jéssica Antunes tem uma novidade para nós aqui, para a glória de Deus Pai. Estamos aí abertos para ouvir o testemunho da irmã e eu creio que Deus fez grande coisa. Estou indo no... Nem precisei falar. A minha esposa já fez dali a parte dela, já. Que ótima notícia. Glória! Amém. É uma bênção isso. Estamos felizes verdadeiramente pelo poder de Deus, por tudo que está acontecendo. Jesus, o calor está imenso já. Mas fico feliz mesmo, que louvado seja Deus pela tua vida. Vamos aí conversar depois sobre isso, mas estou muito feliz
que a palavra se cumpriu, né? Glórias ao Eterno, e Ele é fiel, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Deus abençoe a nossa irmã Valquíria Almeida, que acabou de entrar também. Só explicando a minha voz, que eu estou um pouco lento ainda, porque eu passei o dia inteiro com enxaqueca, trabalhei assim, e aí no final da tarde agravou um pouco, mas estamos aí firme. Amém, pastora, gratidão por tudo, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Glória a Deus! A produção ali no fundo, ela vibra mesmo. Contagem regressiva a partir de amanhã! Uhul! Ela vibra junto, né? Louvado seja Deus, e eu entendo, porque isso realmente é um grande milagre de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente e que isso seja realizado para a glória de Deus Pai, tá bom? 21h mais 9 minutos. Lembrando, segue lá no YouTube, por favor, compartilhe com as pessoas, pede para seguir o canal, para que a gente atinja a quantidade aí estipulado pelo YouTube. A produção já está fazendo ali uma arte, que é a arte da produção ali ao vivo. Pretendemos agendar para o mês de... Peraí, irmã, peraí. Deixa... Até parei o que eu ia falar agora. Ô, glória! Que Deus abençoe. Mas a irmã está falando abril agora, deste ano, 2025? 30 dias a 90 dias. Jesus, irmão Gustavo, Deus abençoe sua casa e a sua família. Jesus, irmã Jéssica, eu tô aqui, faltou o chão agora. Porque eu já falei, ela vai agendar para o mês que vem, ou para o ano que vem, dá tempo, né, de tudo. Isso mesmo, é glória! No cartório, sim, exatamente. Louvado seja Deus. Jesus amado, mês de abril. Jesus, eu conheço alguém que fez essa loucura. Eu conheço alguém que fez essa loucura. Louvado seja Deus, eu fico muito feliz por Deus estar cumprindo aí verdadeiramente o propósito dele na sua vida. Amém, amém. Estaremos aí sim. Tá certo. Eu li na palavra oficial, siga no YouTube. A produção vai colocar o anúncio aí, ó. A produção já apareceu aí, vocês estão vendo. Siga no YouTube lá para que a gente consiga liberar o ao vivo também. Pessoal do TikTok, segue lá também para que a gente tenha a transmissão ao vivo. Aqui travou o meu ao vivo aqui, mas glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Tá, chega aqui na hora que eu vou transmitir aqui, ele dá uma queda no meu sinal, mas a produção vai me guiando aí. Coloca de pé aí, a produção mandou colocar de pé aqui. É isso aí, produção? Isso. A produção escreveu ali. É uma bênção. Jéssica, depois nós vamos falar sobre essa questão do seu casamento, tá bom? Nós vamos conversando sobre isso e estamos muito felizes em saber que Deus está realizando coisas extraordinárias na sua vida. Pessoal do TikTok, vai curtindo lá o nosso canal para que a gente possa ter o ao vivo, só explicando que hoje eu passei o dia inteiro com enxaqueca, não passei muito bem, só relembrando porque que eu estou um pouco devagar em falar, mas estamos firmes aqui para a glória de Deus Pai. Sexta-feira, sábado nós tivemos algo especial. Produção, vou até falar devagar porque eu quero cortar só esse pedaço. Fica tranquila. Amém. Sim, minha irmã. Sábado tivemos um derramar da glória de Deus. Eu posso explicar dessa forma. Sábado nós estivemos na igreja Adom. É isso? Isso. Adom, isso. Sábado nós estivemos na igreja Adom, em Diadema. E eu posso descrever que sábado foi um derramar da glória de Deus, um pouco do que eu acredito que será no céu. Tivemos o clássico com o pastor Rodrigo Soeiro, e foi algo maravilhoso. O concerto, eu falo que foi um espetáculo. Os clássicos do hino da harpa, tocados com uma orquestra maravilhosa, pude rever na realidade de longe, o meu amigo e pastor Esdras Galo. Eu acho que o Esdras nem vai lembrar de mim, da época da Renascer, quando eu fazia o apoio lá, ajudava, tudo, né? E foi algo maravilhoso. Ele, naquele saxofone dele, que é algo extraordinário, ele é um dos produtores musicais, e nós podemos ver ali
os hinos da harpa sendo entoados e a presença de Deus naquela igreja. Fomos recepcionados de forma extraordinária pelos voluntários da igreja, estão de parabéns. O pastor da igreja local, foi algo extraordinário. Foi um sábado que foi choro do início ao fim praticamente, e quão bom é estar num local onde os louvores antigos entoados ainda continuam falando a nossa alma. Eu vou replicar uma frase que eu ouvi, que os louvores da harpa, os cânticos da harpa tocam a nossa alma com a mesma intensidade que tocam o céu. E eu concordo com esta frase, foi do pastor Barbosa, meu pastor. E ali sim, em meio àqueles cânticos, eu pude entender que tudo é para ele. Tudo foi feito para ele, e dele são feitas todas as coisas, e é um privilégio poder entoar cânticos declarando que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi algo extraordinário o que nós vivenciamos no sábado. Amém? Produção, eu já vou começar. Já posso começar ou eu ainda... Tá. A produção está falando para mim ali que eu tenho que seguir o script da produção, mas assim, eu sei que foi um sábado extraordinário com o pastor Rodrigo Soeiro cantando com aquela banda, com aquela orquestra, algo maravilhoso na igreja, na Adon. Foi em Diadema. Em Diadema, isso, já ia falar isso aí mesmo. Em Diadema, foi algo extraordinário. Amém? 21 horas mais 15, produção, eu vou começar já a falar um pouco sobre o texto. Se tiver alguma orientação, você vai passando para mim aí, tá bom? Hoje, como eu disse, o dia foi um pouco à base de medicamento, mas estamos de pé. Hoje vamos falar sobre as prisões. Prisões sentimentais, prisões na alma. E eu fui conduzido ao Espírito Santo a preparar essa ministração que eu fiz após o horário de trabalho. E parte do que eu fiz sobre o que eu escrevi tem muito a ver também por coisas que eu passei. Eu costumo dizer que não tem como eu ministrar, não tem como eu falar de algo que eu não vivi. E o texto base para esta palavra está em João 8. Quero que você anote aí João 8, do verso 31 ao 36. João 8, 31. Vou colocar aqui para vocês, João 8, do verso 31 a 36. Vou colocar aqui, quem quiser procurar depois, tá? Vai subir o texto para você aí, João 8. Meu irmão Vitor Baldin, Deus abençoe sua casa e sua família, graça e paz. O texto base de hoje é João 8, do verso 31 a 36. Para a glória de Deus, eu creio que Deus vai me curar durante a ministração aqui, eu estarei 100% novamente, tá bom? Amém, meu irmão, Deus abençoe. O texto base é João 8, do 31 ao 36, nós falaremos hoje sobre as prisões espirituais, sentimentais, prisões na alma, e Deus sempre liberta, porque conhecereis a verdade, e a verdade é que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam neles: se em vós permanecer na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como tu dizes. Serei livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo ou servo, dependendo da tradução do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em sua casa, o filho fica para sempre. Se o filho, pois, isso é muito forte, te libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Eu vou decorrer a ministração, mas eu preciso voltar neste texto, que é algo que não está na palavra, mas o Espírito Santo fala ao meu coração. A minha pergunta é: quem você é hoje? Você é filho que fica sempre na casa, ou você é escravo que não permanece na casa? Eu costumo dizer que eu sou escravo do Senhor. Eu sou escravo da orelha furada. Mas
co-herdeiro com Jesus Cristo e filho por adoção através de Jesus. E eu coloquei aqui, hoje nós vamos falar sobre ser liberto das prisões sentimentais, emocionais e espirituais também. E aí entra um contraponto sobre a discussão entre Jesus e os judeus, eu vou colocar como religiosos, porque ele diz assim, aquilo que Jesus ministrava aos judeus era algo profundo e eles não entendiam aquilo. Jesus dizia que eles eram escravos e precisavam ser libertos. Só que algo que eles não conseguiam enxergar por causa da religiosidade, que eles falavam, nós não fomos escravos de ninguém. Nós fomos filhos de Abraão. Nós temos o título de filho de Abraão. Eu sei que eles têm o título realmente de filho de Abraão. Não estou negando a parte cultural, histórica e também da promessa. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes pela arrogância, eles são escravos da religiosidade. E ainda escrevi que o primeiro ponto, grande ponto sobre tudo isso, é que o povo de Deus foi historicamente sim escravo. Foi escravo na Síria, foi escravo na Babilônia, foi escravo na época de Gideão. Então, quando você é escravo, você se torna servo. Por mais que os próprios judeus não acreditavam que eles tinham sido escravos, mas historicamente eles foram escravizados. E aí eu ainda coloquei, por causa da religiosidade. Eles se gabavam de serem filhos de Abraão e não permitiam se admitir, não admitiam em verdade que eles precisavam ir além disso. Porque Jesus estava falando de uma outra ótica de escravidão. Jesus estava falando de uma ótica de escravidão na alma, no sentimento, no corpo, muitas vezes. E muitas vezes nós estamos dessa mesma maneira. Nós estamos escravos, estamos algemados em situações que nos prendem e muitas vezes nós não olhamos isso como uma escravidão e continuamos dizendo, eu tenho promessa, isso não é comigo. E aí eu coloquei, o que é essa escravidão na alma? E aí eu coloquei algumas cadeias que existem de escravidão na alma. Catarina Brancácio, minha sogra, acabou de entrar, Deus abençoe sua casa poderosamente. Uma das cadeias que o inimigo utiliza para nos prender é a cadeia dos sentimentos. Ô Robson, Deus abençoe sua casa, sua família grandemente, viu, meu irmão, em Cristo Jesus. E aí eu coloquei aqui a prisão do sentimento. Das pessoas que têm potencial, muitas vezes, simplesmente não conseguem enxergar virtude em nada. O que ela enxerga? Ela sempre enxerga tristeza, amargura, angústia, são depressivas e não conseguem esquecer o passado e não conseguem perdoar. Minha irmã Miriam, Deus abençoe sua casa e a sua família. Miriam, Deus abençoe grandemente. Por que eu falo sobre o sentimento? Porque literalmente é onde o inimigo coloca o maior anzol muitas vezes sobre o ser humano e fisga ele, não permitindo que ele avance. E aí eu descrevi isso. São pessoas tristes, são pessoas amarguradas. Por que isso? Porque sofreram decepções no passado e não conseguem se libertar e viver o novo de Deus. Por mais que a vida dela é condicionada em caminhar os anos, ela continua preso sobre isso. É aquele tipo de pessoa que um amigo o traiu, nunca mais ele quer ter amizade com ninguém. Pastor, como assim? É aquela pessoa que dentro do trabalho, por exemplo, ela vive somente aquele ambiente. Ela entra no ambiente de trabalho, Deise, Deus abençoe sua casa e a sua família, e essa cadeia espiritual de sentimento trava você em todos os aspectos. Por quê? A pessoa foi traída por um amigo dentro do trabalho, como eu estava dizendo, ela só consegue fazer aquilo. Ela chega no trabalho, ela executa o trabalho, ela não consegue se relacionar com ninguém, porque ela foi presa espiritualmente, e isso a trava de todas as formas. E eu coloquei aqui pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que não conseguem ver alegria e tudo a amargura nela, pessoas rixosas. Que por uma coisa que aconteceu com ela no passado faz com que tudo para o futuro dela em diante não tenha a verdade que Cristo veio trazer, que veio libertar, que veio curar, que veio transformar. Eu conheço pessoas que muitas vezes eu tenho até receio de perguntar, paz, tudo bem? Como você está? Porque, irmão,
Eu não consigo entender uma pessoa que viveu novidade de vida. Eu não consigo entender uma pessoa que conheceu a Cristo e continua igual. E Spurgeon vai dizer também que quem encontrou a Cristo tem liberdade. Agora, aquele que não encontrou a Cristo, diz que encontrou e vive como está, encontrou qualquer outra coisa, menos a Ele. Ele veio para nos libertar e trazer felicidade de uma forma extrema. Como eu disse aqui, quem me conhece na live, no podcast, eu não sou triunfalista, eu falo a palavra como ela é, sem autoajuda, com todo respeito à psicóloga Deise e a Jéssica, que é uma família nossa aqui também, que respeita os psicólogos com grande carinho. Aliás, até na sexta-feira estivemos na formatura da nossa afilhada psicóloga, quarta-feira, da Carol, né? Foi algo maravilhoso a formatura dela, psicóloga. Eu não tenho capacidade como um psicólogo de te instruir, mas eu posso lhe instruir mediante a palavra de Deus. Como eu digo sempre, eu respeito você que tem a sua formação como psicóloga, como psicanalista e trabalha de forma idônea e ensina a verdade do que os coaches de internet que pegam videozinhos para se autopromover. Então, a vocês, o meu respeito, eu sei que vocês fazem com profundo profissionalismo. Então, o que eu estou dizendo hoje não é uma autoajuda, é uma verdade, que é Cristo. Da mesma forma que Ele me libertou e eu falo abertamente, quando eu passei por análise, não chegou a 1 ano de acompanhamento, onde a minha psicóloga disse, Garrido, vai em paz, Cristo te libertou, cara. E isso para mim, por isso que eu costumo dizer sempre nas minhas ministrações, até no podcast, que assim, eu só posso ministrar aquilo que eu vivi. Eu também vivi tristezas. É o tripé da saúde mental e física, é o tripé da saúde física, mental e espiritual, uma das mais importantes. Obrigado, Jéssica. Deus abençoe, psicóloga. Nós vamos fazer um podcast com ela aqui. Nós vamos fazer um podcast com a Jéssica e vai ser bênção. Oi? Chama a Jéssica e a Carol. A Jéssica e a Carol, nossa afilhada também é psicóloga. Vamos colocar as duas aqui. Depois, se eu tiver mais uma psicóloga aqui, nós colocamos. Vão ser 3, 4, enfim. Vamos fazer algo maravilhoso. Né? Então, assim, eu só posso falar aquilo que eu vivi. Eu também vivi um período da minha vida que eu vivia amargurado por tudo que eu sofria, eu não acreditava mais em ninguém. Eu não me abria para viver o extraordinário de Deus. Aí eu precisei de ajuda. Só que, como a irmã disse, por mais que eu tinha a Cristo, faltava uma orientação de um profissional que falou para mim assim, é isso. E Cristo foi atuando em paralelo, então os sentimentos que havia uma cadeia, Cristo me deu a chave e disse, a partir de hoje, você não será mais escravo do seu passado. Por isso que eu sempre costumo dizer nas pregações na igreja, ou na live, ou no podcast, eu não me permito mais ser triste, por mais que a situação é controversa, por mais que a situação... Hoje temos bastante psicóloga aqui, ó. A psicóloga Marla acabou de entrar também, Deus abençoe sua casa e a sua família, né? Então, assim, quando eu fiz a minha parte de análise, com uma profissional, eu aprendi o segredo que está em Cristo também. E eu posso dizer abertamente, um dia Cristo falou para mim, nunca mais a tristeza vai te atingir. Porque houve uma palavra sobre a minha vida, falou, pastor, eu também passei por isso. Quantos e quantos pastores estão sofrendo? São amigas dela, amém, Jéssica, Deus abençoe, seja bem-vinda. Quantos e quantos pastores estão sofrendo psicologicamente porque não se abrem para viver isso? Quantas e quantas pessoas não tiveram um encontro com Cristo e vivem amarguradas, sem conhecer esta felicidade? E aí entra naquele ponto que eu já ministrei um dia na igreja, sobre ser próspero. Ser próspero não é o dinheiro. Prosperidade no original é ser feliz, é ser completo, estar feliz com tudo aquilo que Deus proporcionou na sua vida. Vai além de carro, vai além de bens, vai além das coisas humanas, porque eu não imagino um Cristo morrendo na cruz dizendo assim, estou morrendo pelo seu carro, estou morrendo pelo seu cargo, ou estou morrendo para que sua conta bancária, sua conta digital, os seus investimentos estejam bombando. Eu não consigo acreditar neste Cristo. Eu consigo acreditar num Cristo que disse, Pai, está consumado. Esse Cristo que disse, Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem, mas ele veio para cumprir, se esvaziou da sua glória,
Se esvaziou do seu poder, se esvaziou, Jesus, obrigado por me curar, Pai. Se esvaziou, Pai, porque Jesus, até a dor de cabeça passou. Louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu vejo ele se esvaziando, dizendo assim: eu não estou indo para que eles tenham um carro. Eu não estou indo para que eles tenham casa. Eu não estou indo para que eles tenham um investimento em bolsa, em tantas outras coisas, fundo imobiliário. Não, 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 não. Ele falou: eu estou indo para que eles tenham vida e vida em abundância. Eu estou indo para que um dia eles estejam de volta comigo no lar, para que cadeias não os prendam. Jesus, a tua presença. Oh, Espírito Santo, obrigado por me curar, Pai, durante a live. É isso que eu falo, o evangelho verdadeiro de Cristo é isso. O evangelho verdadeiro de Cristo é renovação, é felicidade completa. Outro ponto que o inimigo tenta nos aprisionar é no raciocínio. Eu ainda coloquei, existem pessoas que no ponto de vista de QI são inteligentíssimas. Eu lembro quando eu fiz o meu teste de QI lá, deu um pouco, um número expressivo, que eu fiquei todo orgulhoso. Eu falei, nossa, comparado aos brasileiros, eu estou acima da média. O que adianta? Se o seu raciocínio não está para ele, se as suas coisas, a sua vida não testificam a Cristo. E aí eu coloquei, existem pessoas que são inteligentíssimas, mas morrem loucas a não acharem a conclusão de quem é Cristo. Por quê? Porque o inimigo escraviza a mente dela para que ela fique remoendo a mente dela diariamente, freneticamente, e não consiga pensar sobre o que é viver a abundância de Deus. Volto a falar, prosperidade não é dinheiro. Felicidade é estar completo em Cristo, é ser feliz. Eu vou ter que falar assim porque é algo que eu vivencio e eu sou uma pessoa que observo muito as coisas no meu trabalho. E tem um senhor que ele trabalha na limpeza da empresa e às vezes quando eu chego ele está aspirando o carpete lá. Eu vejo ele numa alegria e cantando louvores ao Eterno. Eu passo, bom dia, tudo bem com o senhor? Ele, bom dia, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Deus abençoe. Só que também eu pego elevadores com pessoas com cargos importantíssimos dentro da empresa que eu trabalho. A cara amarrada, não tem um bom dia, não tem uma alegria no sorriso. Por quê? Porque não está pleno naquilo que Deus deu. Por isso que eu amo as cartas do apóstolo Paulo, e principalmente quando ele fala, eu sei ser feliz na abundância, quanto também na escassez. Sei ser feliz no muito e também no pouco, tendo ou não tendo, tudo eu glorifico a Ele, porque eu sei que eu dependo dEle. E isso eu coloquei como meta de vida para mim. Teve dia de não ter dinheiro e a gente tomar um sorvete na Praça da Toca e estar feliz dando risada. Como também já fomos comer em locais chiques e também com a mesma intensidade glorificando a Deus e orando, agradecendo pelo alimento. Então é essa a vertente que Cristo colocou. E aí eu coloquei aqui outro ponto que o inimigo coloca, a escravidão na mente. De que forma? Do pecado e pelo vício. O que controla uns... Eu ajudei muito tempo em centro de reabilitação, era voluntário lá, ajudava no pastorado, mas como que eu posso dizer? Dentre tantas vezes que eu fui nas ruas entregar comida em tudo isso, eu vi advogados. Eu vi engenheiros, eu vi moradores de rua que tinham nível superior, mas estavam abandonados. Por quê? Porque o vício tomou conta da mente dele e criou uma cadeia dizendo, você vai até onde eu deixar. Enquanto o vício te prende, te colocando cadeias, Cristo te liberta dizendo, vá o mais longe que você pode ir, porque eu te coloquei para isso. Eu te acompanho em todo o trajeto, eu te guio em todo o trajeto, ainda que neste momento você não está enxergando aquilo que eu tenho para a tua vida. Esta cadeia do pecado, essa cadeia do vício, essa cadeia que muitas vezes te trava, eu estou colocando liberdade sobre você, porque quando você conhece a liberdade literalmente transforma a tua vida e te liberta. E eu conversava com eles falavam, eu não tenho expectativa de vida, eu não tenho mais sonhos. Irmão, entenda, José nunca teve um sonho dele. Pastor, o senhor está indo contra a Bíblia. Não estou indo contra a Bíblia. Todos os sonhos que José teve
Foram sonhos de Deus para a vida dele. Eu vou de novo para que você entenda. José nunca teve um sonho dele. Eu vou de novo. José nunca teve um sonho dele. Pastor, é contra a Bíblia? Não. Todos os sonhos que José teve foram sonhos de Deus para a vida dele. E o que eu quero dizer? Deus tem sonhos para a tua vida. Deus sonha algo para você. Deus sonha para você futuro. Ter uma família, viver em harmonia, ser livre das cadeias, porque a verdade que é Cristo te libertou para a glória do nome dele. Essa é a diferença. Quantas e quantas pessoas são inteligentíssimas, mas estão presas nas drogas? Quantas e quantas pessoas são inteligentíssimas, mas por causa de uma traição não conseguem confiar mais em ninguém e não conseguem avançar? Pessoas que viram para você falar, não tem amigo, porque um dia eu fui traído, isso vai acontecer com você. É a teoria, desculpa até falar assim, né, os psicólogos, mas eu vou falar da nossa área, a teologia da experiência, ou a teoria da experiência, mas a teologia da experiência é assim, meu irmão, porque comigo um anjo apareceu, a luz se abriu, e quando adentrou a sala o anjo, eu vivi, você vai viver. Não é assim. Teologia da experiência, o que aconteceu com você pode não funcionar para mim, não vai ser da mesma forma. Como eu disse, há pessoas que cresceram no lar cristão, evangélicos ou católicos, eu não tenho preconceito nenhum, quem me conhece sabe. Amo os meus irmãos aí, até o Marcelo, que é um grande amigo meu aí, é católico fervoroso, a gente discute Bíblia, a gente conversa, estuda, passa um pro outro, a gente conversa muito. Eu estou dizendo que a vida inteira é cristão e aí acha que um anjo vai aparecer na casa dele, vai bater na porta e falar, permissão a entrar. Eu sou o anjo do Senhor e vim curar você. Não é assim que funciona. A maneira que Cristo me alcançou será completamente diferente como ele vai te alcançar. Muitas vezes o resgate que Cristo teve para a minha vida não terá para a tua, mas em qualquer forma que Deus agir, haverá um sonho de Deus para que as cadeias se caiam e se quebrem, literalmente. E aí outra cadeia, presos nos traumas. Isso é algo que eu costumo ministrar ou no podcast, ou na igreja, ou nas lives. A pessoa fica presa ao trauma, fracasso, perdas do passado complexo ou a baixa autoestima. São prisões espirituais na alma. Eu disse que ia falar de corpo, alma e espírito, todas as partes das cadeias. Nessa tricotomia, Cristo pode te libertar de todas. Por isso que o texto que ele estava discutindo com os judeus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Ele não está dizendo, conhecerei o livro tal e vai te libertar. Ele está dizendo assim, conhecerei a mim, que sou a palavra viva, eu sou o verbo, como João disse. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Eu estou falando que desde o princípio da eternidade ele já estava lá. E tudo foi formado por ele. Ele estava anunciando, acredite em mim, que sou o Messias, que veio transformar para que você tenha comigo paz. E aí eu coloquei aqui, perda de coisas no passado. É o tipo de pessoas que tinha uma empresa, estava indo bem de vento e polpa, e devido a uma crise, ou plano Collor, eu não sei, devido a alguma situação que ele passou no seu passado, por isso que passou, seria redundância falar isso, e aí ele sofre uma consequência, ele perde tudo. A partir deste momento, ele não consegue avançar. Ou então aquela família que tinha uma condição financeira boa, o patriarca faleceu, e depois que o patriarca faleceu, nunca mais a família conseguiu avançar. Por quê? Porque ainda fica preso no passado, dizendo, como era bom aquela época. Eu lembro dessa casa. Essa casa tinha festa, essa casa tinha alegria, essa casa tinha tudo na época de papai. Mas agora que pai morreu, não tem mais alegria essa casa. Porque na época que o pai estava vivo, tinha alegria. Essa casa vivia cheia de amigos e olha como está vazia. É um trauma que o inimigo coloca na mente, uma cadeia espiritual e fazendo a pessoa viver sempre no passado. Ou então, como eu já vi acontecer muitas vezes, a pessoa sofre um problema de saúde, alguma coisa, e aí ela fica sempre lembrando, eu vou falar por mim que, né? Quando eu era mais magro, eu era tão feliz.
porque isso, porque aquilo. E aí o inimigo começa a cultivar. A cultura vem do termo cultivo. Eu vou cultivando na mente da pessoa, que a maior batalha espiritual está na mente, vou colocando sementes, e um dia isso frutifica. A raiz de amargura, seja em pensamento, não importa. É uma das cadeias que o inimigo coloca. Ou então assim, a mulher está casada e o marido não faz um elogio a ela. Ou então ao contrário. Você é feia, você é gorda, você é chata, você não sei o que, você não cozinha bem, você não sei o que lá. Aí ela começa a assimilar aquilo. E aí ela começa a ter traumas pelo que foi propagado sobre ela, e aquilo começa a cultivar e ela começa a se sentir com aquilo que foi falado dela. Só que eu tenho algo para falar para você através de Cristo. Opa, deixa eu colocar o textinho aqui que a produção pediu. Eu tenho algo de Cristo para falar. Você não é escravo do medo. Você não é escravo do seu passado. Você não é escrava das palavras que foram ditas sobre a tua vida. As palavras são quebradas hoje no nome de Jesus. Vou repetir. Você não é escrava do medo, mulher. Você não é escravo do teu passado. O que falaram sobre você não condiz à realidade de Cristo sobre a tua vida. Tu és liberta em Cristo Jesus. Essa é a condição. Homens também. A mulher chega para e fala, você é um frouxo, você é um banana, você é devagar, você é lento, você é isso, você é aquilo. Aí o homem começa a receber aquilo. A mulher fala, você não faz nada direito. Vou até além. Desde pequeno, a mãe falando, você é frouxo, você é uma marica, você é lento demais, você não é igual ao seu pai, você não é igual ao seu irmão. E a criança já começa a crescer com essa baixa estima. Baixa autoestima, desculpe. E aí o inimigo vai condicionando essa situação no interior dela e a mente dela começa a trabalhar contra ela. Mas Cristo hoje está libertando a nossa mente dizendo, você pode sim através de mim. Você não é fracassado, você não é qualquer um, você é alguém que foi eleito por Deus e Deus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não há palavras malditas que pode ir contra a palavra de Deus. E eu quero quebrar algo que foi dito por anos e anos para a sociedade. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Jesus. Vai dar bochicha, eu não quero saber, mas é verdade. Aí as pessoas falam, a palavra tem poder, a palavra de Cristo tem poder. A palavra de Cristo tem poder sobre todas as coisas. Diga ao fraco que eu sou forte. A palavra pode vir contra a tua vida, mas se você está firmado na rocha que é Cristo, não tem força sobre você. Você pode passar dias maus, mas significa que Ele estará com você em todo o tempo. O inimigo não vai te paralisar. Tem dia que o carro vai quebrar, sim. Tem dia que vai acabar a gasolina, sim. Tem dia que vai ter um problema, sim. Mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa convicção tem que estar no nosso interior, e isso não é autoajuda, é a palavra verdadeira de Cristo que liberta. Até pulei o que eu ia falar aqui, Jesus. Louvado seja o teu nome. E aí eu coloquei aqui prisões na alma também que acontecem. Faz na vida das pessoas. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Irmão Mauro. Louvado a Deus, louvado seja Deus. Depois eu cumprimento todo mundo. Mas eu preciso falar de um exemplo. Eu falei de José, mas eu preciso falar de um homem que na sua adolescência, que foi Davi. Porque os que me conhecem na live, no podcast ou na pregação nas igrejas, eu costumo falar que eu tenho que ministrar sempre o que eu vivi. Eu não posso fugir da minha essência e da minha natureza. Porque se eu ministrar algo que é diferente daquilo que eu sou, eu estou mentindo quando eu subo no altar para ministrar, ou quando eu estou numa live ou no podcast. Eu também sofri rejeição na infância. Eu também passei por isso. Eu fui criado pela minha avó, por mais que os meus pais moravam na mesma rua, eu fui criado pela minha avó e pelo meu tio. Eu sei o que é ser rejeitado, mas eu sei também o que é ser levantado por Deus. Aí você pode perguntar, pastor, o senhor tem trauma? Nenhum. Sabe por quê? Cristo me libertou. Se Cristo verdadeiramente te libertar, verdadeiramente vós sois livres.
Essa é a realidade. Mas eu preciso falar de um camarada, que eu até estou assistindo um seriado sobre Davi no Amazon Prime, muito bom por sinal. Eu coloquei aqui, Davi é um exemplo. Quem era Davi? Davi era um cara esquecido pelo pai. Davi era um cara rejeitado pelos irmãos, desprezado pelo seu irmão mais velho por ele querer desafiar Golias, caluniado pelo irmão mais velho, traído pelo seu filho, odiado por Saul, muitas vezes até em Ziclag que quiseram apedrejar ele no momento da invasão. Mas Davi nunca perdeu a convicção de quem ele era em Cristo. Irmão, Davi tinha tudo, irmãos, Davi tinha tudo para ser um cristão do século 21, mimimi, frustrado, coitadinho, que você para conversar com ele, tudo é derrota, ele vai falar, meu pai, porque eu sou aquele da minha casa, o menor, eu sou a vergonha da minha família, eu fico cuidando das ovelhas, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, todo mundo come primeiro, eu sou o último a me assentar na mesa. Ele poderia fazer o discurso que eu e você tem na ponta da língua. Essa é a realidade, que muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não entende o que está escrito, por isso que eu falo, a Bíblia é a resposta para tudo. Pergunta para ela, por que Davi não foi um cristão igual eu? Um servo de Deus igual eu sou. Por que que Davi não se frustrou com as decepções e muitas vezes o que ele passou pela rejeição? Pergunta para a Bíblia, que ela vai te responder. Quando Saul tenta colocar armadura nele, falou, coloca minha armadura para lutar contra o Golias. Ele falou, a tua armadura, a tua vivência não serve em mim. Eu tenho que ter as minhas experiências e eu sei o Deus que eu sirvo. Quando ele salvou as ovelhas, quando ele lutou contra leões e ursos, não tinha ninguém na plateia. Em nenhum momento ele falou, eu vou ficar aqui, o urso vai embora, o leão vai embora, e aí tudo vai ser bonito. Não, eu sei em quem tenho crido. A convicção de quem serve a Cristo não está no ambiente que está em torno dele. É uma realidade que tem que explodir na tua mente e na minha mente também, que muitas vezes nós nos paralisamos diante da situação e recuamos, só que Deus está dizendo, eu estou contigo em todo momento. Quando Josué foi assumir o que era parte de Moisés, Deus disse, ser forte, ser corajoso. A minha esposa sabe, as pessoas do meu trabalho, os que são da igreja comigo, do meu ministério, ao qual eu faço parte. Irmão, eu não tenho medo de desafio nenhum. Pastor, precisa... Vamos lá. Precisa orar não sei onde? Vamos. Precisa no hospital orar? Vamos. Precisa não sei onde? Vamos. Vamos. O que está ao meu entorno não condiciona quem eu sou em Cristo. O que está ao teu redor não te condiciona em Cristo. A tua mente tem que te condicionar dizendo, vá além das suas expectativas. Vá além da situação que você está vivendo. Quantas e quantas vezes houve situações que o inimigo me assolou, mesmo em rejeição, quando eu era pequeno. Só que quando Cristo me curou, ele estava dizendo para mim, eu tenho coisas maiores para você, vai além. Esse passado que você tem não pode te prender como uma cadeia. Este passado será para você como uma fortaleza, como uma armadura. Quando Saul tentou colocar Davi, está dizendo, não preciso da tua armadura. A armadura que Deus está formando em mim será uma armadura futura de um rei. Pastor, mas quando ele foi enfrentar, ele já tinha a unção de rei? Sim, mas ele não deixou de estar no campo pastoreando. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. O fato dele ter sido ungido rei, Davi não menosprezou a experiência que ele tinha como pastor de ovelhas. Ele acumulou função. Quando ele se tornou um grande guerreiro, não anulou a unção de rei. Não anulou o pastorado dele no campo. Ao contrário, acumulou mais. E isso que eu tenho que carregar comigo.
Eu não tenho que ser soberbo e arrogante porque agora eu sou pastor, eu esqueço quando eu fui diácono. Não, eu continuo sendo diácono na casa do Senhor em todo tempo. Por isso que meu pastor fala até do púlpito. Pastor Garrido / diácono. Oxalá que tivéssemos mais pastores que não fiquem sentados na cadeira esperando água na mão. Que coloquem a mão no arado. O que eu tenho hoje não dispensa o que eu tive no meu passado. Deus está falando para você, o fato de você hoje ser formado, hoje você ter uma família, hoje você ser isso ou ser aquilo, não anula o que você foi no passado de bom. Agrega. Hoje em dia, na empresa, é acúmulo de função, as pessoas não fazem. Só que Davi não estava preocupado com peso. Ele estava preocupado em colaborar, em ser melhor. Aí eu coloquei aqui, Davi tinha todos os motivos humanos para ser traumatizado. Só que, porém, Davi é uma pessoa exemplo que foi liberta na alma. Eu me coloco como exemplo porque eu passei por situações que quem me conhece, a minha esposa, sabe. Não era para estar de pé. Só que a cada dia vinha uma palavra dizendo, eu estou contigo. Ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo em meio à adversidade. Pastor, o mundo está caindo. Deixa cair. Mas fique em pé com Cristo. Pode ruir ao teu redor tudo. Mas não solte ele. Por isso que Davi disse, pequei contra o Senhor. Pequei contra os céus. Pode tirar trono. Pode tirar coroa. Pode tirar soldado. Pode tirar joia. Pode tirar tudo. É a oração que eu mais faço. Só não aparta de mim o teu Espírito Santo. Só não aparta de mim a tua graça. Não aparte de mim a tua graça que me alcançou. Irmãos, eu tinha motivo de não estar hoje falando com ninguém. Eu tinha motivos de estar chorando pelos cantos por tudo que eu passei. Mas a cada dia eu falava para ele, pode tirar tudo. Só não aparta de mim o teu Espírito. Não aparta de mim a tua vontade, a tua graça. É isso que Cristo está falando para você hoje. Você pode perder tudo, mas não perca Cristo na tua vida. Felipe, Deus abençoe sua casa e sua família, meu irmão. E aí eu coloquei aqui, você não é o escravo, a sua alma não é escrava, o Espírito que liberta você chama-se Jesus Cristo, está atuando na tua vida hoje, o passado não tem mais poder sobre você, a rejeição não tem poder sobre você, e não existe mais cadeia sobre a tua vida, eu estou declarando e profetizando sobre a tua casa e sobre a tua família, o poder e o senhorio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é Cristo, está sobre você. Aleluia, oh Jesus, a tua presença é maravilhosa. E aí eu coloquei quando uma pessoa é liberta na alma, não importa o contexto que ela viva ao redor, porque Deus pode mudar e transformar todas as coisas. E é uma oração que eu amo, de Abacuque, que ele começa orando o livro dele e termina cantando. Vocês não entenderam, eu vou de novo. Abacuque, ele começa orando o livro dele e ele termina cantando. Talvez você começou a sua semana, o seu mês orando, o seu ano orando, como eu de joelho na virada do ano com a minha família. E eu tenho a plena convicção que eu vou terminar este ano cantando cânticos de adoração e louvor ao Senhor, dizendo, tudo é teu. Bendito é o Senhor. Bendito é o Cristo que veio e virá. E a oração de Abacuque é linda, que eu carrego comigo porque eu vivo isso. Eu aprendi a viver pela fé. Pastor, só fala tanto eu porque eu que estou apresentando e eu que estou falando. Porque se fosse podcast, a outra pessoa estaria falando, mas eu estou colocando como um exemplo para você isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira acabe, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que vou falar pro dia de hoje, ainda que meu VR tenha acabado, Jesus, ainda que meu saldo esteja negativo, ainda que no meu armário tenha só arroz e feijão e sal, ainda que esteja chovendo e não tenha guarda-chuva, ainda que tudo ao meu redor acabe, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação.
Eu tenho que trazer os dias de hoje para que muitas vezes, de forma lúdica, para que a gente entenda. Ainda que meu carro quebre, ainda que acabe gasolina, ainda que muitas vezes a promoção não venha, o aumento de salário não tenha, o bilhete único quebre, eu tenho que tirar outro com emergência, estou falando o que aconteceu comigo. Eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o que importa para mim não é as coisas que são materiais e que vão se corromper, o que está em jogo para mim é a eternidade com Ele. Isso tem que arder no teu coração, falando assim, eu não preciso de coisas humanas, eu preciso dele, porque dele vem todas as coisas. Esse é o segredo. As pessoas correm atrás de coisas e usam pessoas. Você tem que correr atrás dele e usar as coisas, não pessoas. Quando você entende que tudo é fornecido por Deus, tudo é dado por Deus, aleluia. Tudo é colocado por Ele. Jesus. Oh, Jesus. Espírito de Deus. Marla Júlia, que acabou de entrar aí com a gente, amiga da irmã Jéssica. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Jesus, que lindo. Que lindo isso. Ele parou a ministração para falar com você, mulher. Ele vai consertar algumas coisas que não foram bem corrigidas. A palavra é essa. Obrigado, Jesus. Corrigidas. Não tenha medo dos ventos. Esse vento que virá, essa situação que virá, é para corrigir coisas que estão na mão dele e o controle é dele. Oh, Jesus. Você vai ver. Você vai ver. Anote a data de hoje. Deus vai mudar o teu cativeiro. Pastor, você não sabe o que eu estou passando? Eu não sei, mas Cristo sabe. E ele está falando aqui, vai vir um vento. Mas quem está firmado na rocha que é Cristo, não teme ventania. Porque em toda tempestade, quem está em Cristo, ele está no barco. Ou ele está fora do barco dizendo, vem, que eu estou aqui. Ele é segurança para você e para a tua casa no nome de Jesus. Eu amo quando Jesus faz isso porque ele é Deus. Ele é Deus. Aí eu coloquei algo mais importante aqui. Será que Deus pode mudar a história da minha vida financeira amanhã? Será que Deus pode curar a minha doença que é incurável, que os médicos já sentenciaram? Será que o Senhor Jesus pode restaurar a minha família completamente que já foi destruída? Marla. Será que Deus pode mudar a minha situação? Eu coloquei perguntas aqui, que eu faço, que você faz. Por quê? Porque você tem a ótica do hoje. Eu vi minha mulher falando algo aqui sobre o nosso sofá. Eu estava aqui trabalhando e ela falou assim, ai, como eu amo esse sofá. E aí eu falei, eu queria ver você falar isso com o sofá que tinha antigamente, que era duro pra caramba. Eu falei, tá vendo como foi bom esperar? Porque você pôde escolher do jeito que você queria. Pastor, o que tem a ver? Tudo. É que a gente olha o hoje. O hoje daquele dia reclamava. Como eu também reclamava de dor nas costas daquele sofá. Mas o amanhã de Deus te traz conforto. Vou repetir. O hoje pode te trazer dor. Mas o amanhã de Deus te traz conforto para a glória do nome dele. Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode... Sim, claro que ele pode, porque Deus é Deus. Mas, isso é, sempre tem uma condição? Sempre, irmão. Por isso que Cristo ainda fala, se credes, verás a glória de Deus. Nem tudo depende dele. Tem coisa que você vai ter que esticar a veia do pescoço, sangue nos olhos, trabalhar e conquistar. Sim. Mas será que estamos libertos na alma para crer que ele pode realizar o milagre? Essa é a questão. Porque Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Ele está dizendo, terás fé? Porque Deus pode tudo. E aí eu coloquei aqui em 2 Coríntios 6:12, eu estou correndo por causa do horário. Eu preciso terminar a live, senão os irmãos vão me matar. 2 Coríntios 6:12 e 13. Não tende limites em nós, mas estáis limitado em vosso próprio afeto.
Ora, como justa retribuição, falando aos filhos, deleitai-vos em vós também. Mas eu vou só na primeira parte. Tem limites em você? Porque para ele não há. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Lucas 1,37. E aí eu coloquei aqui, o inimigo muitas vezes tenta trazer essas escravidões nas pessoas, que vai trazendo isso para a família, mas hoje Deus está transformando os ambientes e as casas para a glória de Deus. A alma liberta desta prisão é a liberta através da verdade que é Cristo, e disse o Senhor em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Só que Jesus é a verdade absoluta em tudo. A produção está me fazendo assim com o horário, mas eu preciso finalizar porque o Senhor está falando grandemente. E em terceiro lugar, em Provérbios 23:7. Porque como você vê o teu coração e a tua alma, assim você é. Se você se vê cabisbaixo, derrotado, fracassado, problemático, você vai continuar a vida inteira desse jeito. Pastora, não é palavra maldição, não. Calma, não tem nada a ver com isso. Cristo libertou. Beleza? Mas estou dizendo, se o seu interior está cheio disso, agora se o teu interior, se os teus olhos se imagina na tua alma, fortalecido em Cristo, cheio do poder de Deus, irmão, pode ter traição, pode ter fofoca, pode ter o que quiser. O teu Redentor é Cristo. Eu coloquei aqui, Davi sabia quem ele era. Ele sabia qual era a oposição no mundo espiritual. Ele sabia o Deus que ele servia, porque em Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele, Jesus, que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo. Traduzindo, no Garrido traduzindo, nova versão corrigida. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida tudo aquilo que ele prometeu, segundo a vontade dele. E em Salmo 107:20, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Jesus enviou a palavra e te sarou nesta noite. Está te livrando de tudo que é mortal. Para a glória do nome dele. Eu estou declarando e abençoando a tua casa e a tua família. Estou dizendo que você era, até coloquei em vermelho aqui, falido, acabado, triste, chato. É porque tem gente chata, Jesus amado. Chorão, melindroso, dramático. Você agora é uma pessoa que anda de glória em glória, de vitória em vitória, em tudo que ele determinou. O passado não vai te interferir mais na tua caminhada. Provérbios 23:18. Porque deverás e haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. A tua esperança está em Cristo. Tem mais texto aqui, Jesus? Tem mais texto, mas não dá tempo. Já passei 2 minutos aqui. Aliás, eu tenho mais 3 de crédito. Na verdade, tudo que José, tudo que Davi, todos que os homens da Bíblia viveram e tudo que você está vivendo é parte do plano de Deus para a tua vida. E aí, para finalizar, quem é preso na alma, o passado está vivo nele. Porém, aquele que é liberto dessa escravidão no seu interior está liberto, está liberado para andar conforme Deus alçou para ele. Não entendeu? Quem está preso no passado? Olha lá. Quem está preso na alma vive só do passado. Sabe aquela pessoa que só coloca a música dos anos 80? Põe disco dos anos 80? Põe tudo dos anos 80, só vive naquilo? Deus está falando, você vai viver nisso a vida inteira. Só que no dia que eu tiver um encontro com você, eu trarei novidade de vida. E aí eu coloquei por último, que a produção vai me matar ali. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração que está em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua vida está liberta para reinar a vida de Cristo
para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu tenho que louvar a Deus, ainda tenho que fazer o pedido de oração aqui para orar. Vamos orar rapidamente os pedidos de oração. Lembrando, nos siga no YouTube, @eulinapalavraaoficial, para que eu possa, vou dar aqui para a produção, para que a gente possa ter a transmissão ao vivo também no YouTube. Nós já temos no TikTok, nós já temos no Instagram. Facebook eu não faço porque o que coloca no Instagram vai para o Facebook. Mas temos um outro equipamento esperando a liberação no YouTube. Então, clica lá nos inscritos, nos ajude a chegar no número que o Instagram, que o YouTube colocou. Já conseguimos todos os critérios que eles pediram e me ajude a divulgar. Porque aqui nós não colocamos placas de igreja. Aqui nós falamos de Jesus Cristo, que cura, liberta e leva para o céu. E é que eu amo viver Cristo. Amém? Então nos ajude a compartilhar e que esta palavra possa ter grande valia para você, como falou comigo também. Eu agradeço a Deus pela cura. Comecei com o programa, hoje, como eu expliquei, estava com enxaqueca o dia inteiro. No final da tarde ainda tive mal-estares aí, enfim, não estava muito bem. Mas durante a programação, Cristo fez um milagre. Eu quero agradecer a irmã Valquíria, o Mauro, o Gustavo, que entrou, a irmã Elisandra do Vale, o irmão Vitor Baldim, deixa eu ver que eu preciso voltar as pessoas, o irmão Felipe Cogo, a Jane Lima, que também entrou, Deus abençoe, a Marla Júlia, psicóloga Marla Júlia, a Adriana JF84, deixa eu ver quem mais aqui, a nossa Eliana, irmã Eliana, também do Vale, da família do Vale, Deus abençoe. Edu Deaf também entrou. Nossa irmã Andréia Marques também está aí. Joana Lanches também está conosco. Leonardo Giacomo também está aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. Rose e Alisson, Deus abençoe. Deise Costa, psicóloga também. Hoje teve bastante psicólogo com a gente. Robson também, nosso irmão Vitor Baldim. Tem bastante gente aqui, eu quero louvar a Deus pela vida de todos que estão conosco, tá bom? Compartilhe o nosso canal do YouTube, vamos para o momento da oração, oração da fé. Se você tem um pedido neste momento, ore ao Eterno com fé. É por fé, irmão. É a certeza que Deus pode alcançar grandemente a nossa casa e a sua família, tá bom? Eu não vou falar todos os nomes aqui que não vai dar tempo, alguns nomes eu já tirei da lista, mas eu vou orar no geral. Se você está com sua familiar e pode dar as mãos, dê as mãos. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você estiver dirigindo, encoste o carro para que não ocorra um acidente, mas pode orar também dirigindo, não tem problema. São muitos pedidos de oração, alguns eu já tirei que já houve o milagre, mas vamos orar porque tudo é possível ao que crê. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, a tua presença é grandiosa. Oh, Senhor. Pai querido, Pai de amor, amigo Espírito Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo por cada um que está nesta programação, aqueles que entraram, todos os inscritos no nosso canal. Eu oro também pelos meus vizinhos, Senhor, da frente, de trás, de cima, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente em Cristo Jesus, libertando eles, transformando, trazendo prosperidade, abençoando, curando para a glória do teu nome. Todos que estão nesta programação, Senhor, possam ser curados por ti. Toda sentença na saúde, Senhor, seja agora sentenciado vida através do Senhor. Seja sentenciado cura para a glória do teu nome. Visita, Senhor, esses pedidos de oração onde as pessoas estão diagnosticadas com câncer, Pai. Eu sei que para a medicina não há tempo muitas vezes de alcançar a cura. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que cura, Pai. Ah, Jesus, visita os andares dos hospitais de oncologia. Visita a área pediátrica também. Jesus, a parte cardiológica, vai trabalhando no teu povo. Todo diagnóstico de câncer eu repreendo e anulo ele pelo poder que há no nome de Jesus. Declaro que as famílias são libertas. Declaro que os filhos são libertos de todo vício, de todo trauma, de tudo que a escravidão e cadeias que o inimigo tentou colocar sobre as famílias, eu desfaço isso em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida de todos que estão nesta programação, a você que está no TikTok, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, seja alcançado por esta palavra, que o poder do senhorio de Jesus Cristo seja derramado sobre estas vidas, e que a boa mão do Senhor esteja contigo, e que toda prisão espiritual, toda prisão na alma,
toda prisão carnal seja anulada no nome de Jesus. Eu declaro a palavra de Cristo, que a palavra liberta, conhecereis a verdade liberta, para a glória do nome de Deus. Que Jesus Cristo seja o centro da tua vida e que você possa alçar voos conforme os sonhos de Deus para a tua vida. Eu abençoo a tua casa e a tua família. Declaro o poder de Deus sobre você e que vocês possam viver a novidade de vida do Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela vida da Dai, esposa do Flávio. Jesus, que o Senhor alcance o sentimento dela, a vida dela, a família dela, dá descanso, dá calma no coração, traz tranquilidade, traz paz que excede o entendimento humano e que ela possa ser alcançada pelo Senhor. Abençoa também os negócios deles, que o Senhor possa alcançá-los de forma extraordinária, para a glória do teu nome. É que eu oro, agradeço, crendo que o Senhor hoje fez algo extraordinário, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Eu quero abençoar a Neila, que acabou de entrar também. Deus abençoe a sua vida. Todas as psicólogas que entraram hoje na programação, Deus abençoe. Faremos um podcast aí com as psicólogas e vai ser algo maravilhoso. Lembrando, nos siga no YouTube para que a gente possa liberar a transmissão ao vivo lá também. Já temos o TikTok, já temos o Instagram, já temos o Facebook, a produção já colocou aí. Nélia é a minha prima. Nélia, Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família, tá bom? Quem precisar de pedido de oração, coloca no direct depois, que eu coloco na minha lista, no meu caderno de oração pessoal, que eu oro aqui na programação. O Mauro pediu oração pela avó dele, tá? A libertação, a gente ficou aqui no... Ficou travado, irmão Mauro? Para deixar. Tá? Amém, Mauro. Estará no pedido de oração. Libertação pela avó. Libertação pela avó. Vamos orar e eu tenho a plena convicção que Deus vai agir. Eu fico feliz demais porque eu vejo o agir de Deus nessa programação. Por mais que a gente fala, Jesus, tá difícil, mas eu vejo a mão de Deus. Eu mesmo hoje não ia conseguir realizar a produção e nós não conseguiríamos realizar porque a enxaqueca foi forte hoje. O mal-estar no final da tarde, praticamente foi à base de medicamento, mas eu só posso ministrar aquilo que eu vivo. Eu vivo um Deus de cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma e que leva para o céu. Eu agradeço a Ele por ter sido curado durante a pregação, durante a ministração e durante a live, para mostrar que Ele ainda e sempre será dono de todas as coisas. Eu tinha pregação ainda para mais 40 minutos, mas a produção já bateu ali no relógio, porque amanhã é terça e nós temos que trabalhar, tá bom? Deus abençoe, eu amo vocês em Jesus. A irmã Eliana está pedindo oração para deixar anotado pela Sara Ayla. Gestação dela está com deslocamento da placenta. Então a gente vai deixar aqui também já anotado para ficar nas orações. Agora que atualizou aqui para mim, tá? Agora que atualizou. Mas eu tenho uma palavra que é assertiva. E esta palavra chama-se Jesus Cristo. Não existe nada. Viu, irmão Gustavo? Não existe nada que Deus planejou que Ele não realiza. Entenda que eu não estou falando igual os deuses pagãos aí, que as pessoas tinham que dar algo para ter algo. Ele faz por graça, é porque Ele quer. Ele faz porque Ele quer. E esta palavra tem destino que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Ele faz porque Ele quer. Ele não olha a condição humana. Por isso que chama-se graça. Favor não merecido. Poderia até seguir meia-noite, pastor. Quem sabe, irmão Mauro, a gente faz uma live meia-noite. Fazer uma live meia-noite aí. Sexta para sábado. Sexta para sábado, boa ideia. Ó, pensa, vamos fazer uma live de surpresa. Vai escrevendo aí. Qualquer dia vocês vão vai ver isso aí acontecendo. 40 minutos é pouco. Vai ser uma live de surpresa, meia-noite, hein? Numa sexta para um sábado. Eu lembro que eu fui pregar, me deram 1h20 para pregar, irmão. Eu preguei 1h40. O pastor falou: pode continuar, irmão. Não esquenta a cabeça, vai embora. E foi para a glória de Deus. Mas o tempo é curto, mas essa palavra é direcionada. É por graça. Favor não merecido. Favor não
merecido, tá bom? Para você no TikTok, para encerrar, Deus abençoe a tua casa e a tua família. Segunda-feira que vem, às 21h, ao vivo, com o programa Eu Li na Palavra. Segue no YouTube, Eu Te Amo em Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Amém? Você do TikTok já foi. Para os meus amados irmãos e amigos aí no Instagram e no YouTube. E também no Facebook, que é a mesma gravação. Vai para lá. Eu estou muito feliz por Cristo ter me curado durante a programação e esta palavra ter alcançado vocês. Por quê? Porque Ele é o centro de tudo, tá bom? Deus abençoe. Segunda-feira que vem, 21h, ao vivo. Compartilhe a programação, compartilhe com os amigos. Vai lá no Instagram, no YouTube, a produção já fez o dedinho dela aparecendo lá, ó. A minha esposa já colocou ali a programação, tá? Entra lá no YouTube, clica lá, só inscreve, só se inscreva. Ó, nós precisamos de no mínimo 40 inscritos. Já temos alguns. Só 40. Se você nos ajudar, pedir para alguém da família, vai lá e passa o link, né? Passa o link, passa. Isso. Nós precisamos só de 40, só. Só 40, só. já Deus chega falou no que eles contigo, precisam. Deus fala contigo através dessa programação. Leve para alguém também, ó. Eu li na palavra, vai ficar no YouTube, aí o negócio vai ficar uma bênção, mais do que já é. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família. Obrigado por tudo, obrigado pelas orações e eu continuo orando por vocês, tá bom? Deus abençoe até segunda-feira, às 21h, com o programa Ele na Palavra. Beijo de Jesus, Deus abençoe.